Na verdade, a minha vida ela foi feita de acidentes, né? Assim, eu nunca planejei nada. Eu sempre fui jogado e fui seguindo. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Eu moro em São Paulo já há algum tempo, mas eu sou da Baixada Fluminense, nasci lá. Meus pais se separaram. Eu tinha 6 anos de idade, meu irmão tinha 7 anos de idade. Minha mãe era alcoólatra, meu pai também era alcoólatra, bebiam todos os dias, brigavam todos os dias, se matavam quase todos os dias. E até que ela, quando eu fiz 6 anos de idade, ela saiu de casa comigo, com meu irmão, e foi morar na rua. Ficamos na rua durante 6 anos, embaixo de um viaduto chamado Negrão de Lima, em Madureira. Ali eu fiquei até os 12 anos de idade, vivendo de pequenos furtos e, Morando embaixo do viaduto. literalmente, como mendigo mesmo. É, eu achava que ela fosse voltar para casa com, no máximo, 2 noites, quando ela visse que a realidade da rua é diferente. A gente morava num Pesada, barraco, claro. numa favela, mas quando ela visse a realidade da rua, certamente ela voltaria. Só que ela não voltou e ficou ali na rua, e quando deu uma semana, aquele cheiro que era horrível, já não era tão horrível assim, 2 semanas, aquele era o nosso cheiro, a gente não tinha mais nem razão para sair dali, que começa, aquilo vira uma coisa cultural também. Quando eu fiz 12 anos de idade, a gente estava morando ali, e a gente foi morar num abrigo público chamado Pavilhão São Cristóvão, onde é hoje a Feira das Paraíbas. Aí fiquei mais 2 anos no abrigo público e depois eu fui para a Favela do Sapo, em Senador Camará. Ali eu começo a trabalhar em rinha não é, a gente fala rinha, mas na prática era rinha de gente, briga, como se fosse um MMA, uma espécie de um vale Um tudo. clube da luta. Clube da Luta é chave. E aí a gente vai, começa a trabalhar ali, depois eu volto para Madureira já com 16 anos para trabalhar no Camelô, me torno sócio de 2 grandes marcas já, a Adidas e a Nike. Eles nunca souberam disso, inclusive. Pirataria mesmo, bravo. E aí, e na época eu vinha muito para São Paulo, porque eu comprava moletom no Brás E revendia lá. e fazia calça de moletom e tal, no Rio, no Camelô. E aí eu começo a fazer um baile lá embaixo do Viaduto de Charme, em 94, e 92. E aí, em algum momento, eu peço pro pessoal fazer ali quem que eles queriam que eu levasse pro baile de Charme. Era baile de Charme. Ainda é. E aí veio Sampa Crio, Racionais MCs, etc. E eu nem curtia, porque, na verdade, naquela época, eu morava em Madureira já, e não tinha internet, não tinha MTV, quer dizer, só quem conhecia... Você não tinha acesso à cena Não. que era fora do Rio? Não. Quem morava na Barra da Tijuca tinha acesso porque tinha um TV a cabo, mas vinha só ir até a Barra naquela época. Então, quem era fora da Barra, eu nem sabia que existia MTV, que existia I.O., Rap, Racionais, nem sabia de nada disso. Aí quando eu vi Racionais Sampa Crio, aí eu peguei o telefone para poder ligar para os caras, para poder contratar os caras para poder irem para lá. Aí eu liguei para o KLJ, DJ do Racionais na época, e aí trocamos uma ideia e tal, e levei o Racionais para lá. Os caras se apaixonaram pelo Rio de Janeiro, e a partir daí, então, Foi a primeira vez deles no Rio? eles tinham ido uma vez, acho que no Circo Voador, mas mas foi um evento que não tinha relação com a nossa comunidade, né? Rapper. Eles foram num evento de rock. A entrada do Racionais, por conta da MTV, era muito mais ali com Ratos de Porão e tal. Tanto que quando eu fiz o primeiro show do Racionais no Rio, foi do Império Serrano, eu nunca tinha visto os caras se picando na veia, os caras se jogando. Porra, o segurança não sabia o que fazia, porque não era um tipo de evento que estava acostumado com aquele tipo de coisa. Porra, a segurança queria bater no pessoal, confusão danada e tal. E aí, a partir daquele dia, a gente passou a trabalhar junto, Racionais, eu passei a ter a agenda do Racionais, e a partir dali eu passei a ser operador no Rio, depois Bahia, Manaus, e a gente foi trabalhando junto, ficamos ali de 99 ficamos uns 11 anos trabalhando junto, até que nesse inteirinho, eu lancei em 2000 o MV Bill, lancei em 2001 o Mr. Catra, aí montei um prêmio de rap chamado Prêmio UTUS, que é um prêmio de rap que a gente fazia no Canecão, no Rio de Janeiro, depois virou um evento de um mês no Rio, onde ia Puff Daddy, onde ia Mos Def, Nossa, só peso. Public Enemy, eram bandas de rap da época que era estourada, e o Rio virava um carnaval, né? Emicida pequenininho. Foi lá que eu descobri, inclusive, o Condzilla. O Condzilla, ele era fotógrafo, ele era cantor de rap, Condzilla. Nossa. Pô, tio, deixa eu cantar, tu canta muito mal e tal. E dei uma máquina pra ele, e fiquei assessorando ele durante um tempo, depois ele virou Virou Condzilla. Então, isso a primeira vez que eu falo isso, ele fala. Eu normalmente não falo, porque as coisas que eu faço, normalmente eu não falo muito. Pra você ter uma ideia, quer dizer, quando eu criei a CUFA hoje está em 20 países, quer dizer,
E eu nem falo que eu sou da CUFA, mas eu fundei a CUFA e eu tento fazer com que as pessoas com as quais eu trabalho, elas tenham voz, Nega Giza, MVB, tanta gente que tem muita voz, como aqui em São Paulo, Marcivan, Barreto, Orlando, são os caras que falam. Eu normalmente fico quieto.